eu coloquei um tema na minha mensagem que me chamou muita atenção. Quando eu li... Tirar o chiclete aqui, irmãos. Quando eu li Hebreus, é uma carta maravilhosa, onde coloca Jesus no centro de tudo. E me chamou muita atenção. E, eu ia pregar o dia que aconteceu, que eu tive que fazer a cirurgia. E eu entendi que o Senhor só queria me aprimorar mais um pouco, para me entender que realmente Ele estava falando comigo. E foi um tempo que Deus tratou mesmo comigo. E hoje eu estou aqui. O tema que eu coloquei na minha mensagem é Jesus é o sumo sacerdote. Antes de eu entrar na palavra aqui em Hebreus, eu só quero falar com os irmãos um pouquinho sobre as funções de um sacerdote no Antigo Testamento. Eu sei que a gente já falou, mas é só para refrescar a nossa memória, para mim entrar na palavra, para que a igreja possa compreender aquilo que o Senhor falou no meu coração. As funções de um sacerdote no Antigo Testamento era ser o mediador entre o povo e Deus. Ali eles pediam, intercediam, pediam por cura, por libertação, por provisão. Era o que eles tinham. Eles tinham a responsabilidade de ensinar também as leis de Moisés. Eles eram responsáveis para conduzir os sacrifícios dentro do tabernáculo ou do templo, né? Eles que julgavam as questões religiosas e espirituais. Eram eles que cortavam, limpavam os animais, que depois limpavam também o tabernáculo. Eles eram responsáveis por toda a limpeza depois do sacrifício. Eles faziam o sacrifício desde matar o animal, tirar o sangue, queimar a carne. Depois que eles faziam esse sacrifício, eles tinham que limpar o tabernáculo, o templo e o tabernáculo. Quando era o tabernáculo, era a responsabilidade deles levar para baixo e para cima o tabernáculo. E eles também era a responsabilidade deles alimentar, cuidar, guardar os animais que não eram oferecidos naquele dia. Então, eles tinham que alimentar, deixar eles seguros em um lugar. E ainda tocavam dentro do templo, porque eles eram levitas. Então, eles faziam muitas coisas, né? O sacerdote tinha muitos afazeres e eles ainda tocavam como levitas. Um pouquinho sobre a história do sacerdócio. Deus separa a tribo de Levi para o serviço sacerdotal. Eu quero que a igreja preste bastante atenção nisso. O Senhor estipulou que a tribo de Levi, era da tribo de Levi que ia sair os sacerdotes. Olha só, e quando eles completavam 30 anos, eles deixavam tudo, a sua casa, o seu trabalho, as amizades, eles deixavam tudo e iam para o templo para poder prestar o serviço deles. Eles deixavam tudo e simplesmente ia fazer o serviço a qual eles eram chamados e escolhidos. E precisava ser descendente de Levi, né? E dentro desse núcleo também existia o sumo sacerdote, que geralmente era passado de pai para filho. E ungido por mão humana, mas escolhido por Deus. E ele tinha que ser fisicamente perfeito, puro, mas ele era ungido por Deus. E esse sumo sacerdote, ele tinha o privilégio de uma vez no ano entrar no Santo dos Santos. Ele tinha esse privilégio de estar num lugar mais íntimo, mas apenas uma vez no ano. Um lugar mais íntimo, perto do Senhor. Era um lugar separado por um véu, onde separava o Santo dos Santos. Ficava ali a Arca da Aliança. E somente, presta atenção, igreja, somente uma vez no ano ele conseguia entrar na presença do Senhor. Então, uma vez no ano, ele tinha que sacrificar um cordeiro de 1 ano, puro, sem mancha, lindo, perfeito. Ele tinha que sacrificar esse cordeiro
e levava o sangue desse animal até dentro do Santo dos Santos e salpicava o sangue dele sobre o propiciatório para poder entrar na presença do Senhor. Lá dentro, era uma cerimônia, irmãos, tão secreta, tão secreta, tão secreta, que se a gente for estudar a história, lá no tempo dos Macabeus, sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de amarrar um sino e uma corda no pé do sumo sacerdote. Quando ele entrasse no Santo dos Santos, se porventura ele não aguentasse a presença do Senhor, se porventura ele infartasse na presença do Senhor, ele ia parar e o sino não ia tocar. E aí eles iam entender, o sumo sacerdote morreu, agora a gente tinha que tirar, mas ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Aí ele era puxado por essa corda quando o sino parava de tocar. Olha, o sumo sacerdote morreu porque não aguentou a presença do Senhor, infartou, teve uma crise. Então como que a gente tirava ele de lá? Puxava ele da corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Olha só. Então, era assim que o Antigo Testamento entrava na presença do Senhor. Era assim que acontecia. Aí eu fico pensando e faço a pergunta para vocês, quanta religiosidade, não é? Quantos sacrifícios, quantos rituais, quanta religiosidade para entrar na presença do Senhor, mas eles faziam. Porque uma vez no ano eles ansiavam essa presença. E eles faziam o serviço deles com excelência. E eles ainda conseguiam adorar desta forma. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala muito claro disso, porque é muito provável que ele participou desse sacrifício antes de conhecer a Jesus. É muito provável que ele fez esse sacrifício, por isso que ele fala com tanta propriedade, fala com tanta clareza sobre esses sacrifícios e fala com tanta clareza como mudou tudo. E na carta ele tenta falar para os seus leitores, os judeus, os hebreus, que isso já havia passado, que esse sistema era temporário e esse sistema já havia acabado. E ele tenta de todas as formas falar através dessa carta, olha, esse sistema já não resolve mais, agora nós temos o sumo sacerdote. E ele fica muito à vontade para falar sobre isso. E o que ele faz? Ele usa o Antigo Testamento. O Guilherme pregou aqui, sexta-feira passada, falando das evidências de Jesus no Antigo Testamento, que a gente consegue ver Jesus no Antigo Testamento. E é sobre isso. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está conectada e a gente precisa só entender e pedir clareza para o Senhor, para a gente começar a entender o que a palavra de Deus está falando. E agora aqui eu quero entrar na minha mensagem com vocês. Então, esse sistema estava ultrapassado e o autor da carta aos Hebreus está dizendo isso aos seus leitores, olha, acabou isso. E aí, no capítulo 5, ele exorta o povo. Hoje, se você quiser abrir Efésios 7, que é onde eu vou, que é onde é meu tema da minha mensagem. Mas no capítulo 5, voltando um pouquinho antes de eu entrar aqui no texto bíblico, ele exorta o povo e fala com eles assim, pede para que eles amadureçam, para que eles possam compreender as profundidades da palavra do Senhor. No capítulo 5, ele exorta o povo e fala, olha, eu preciso que vocês amadureçam na fé, eu preciso que vocês comecem a comer alimentos sólidos para entender a profundidade da palavra revelada, para entender a profundidade do Deus agora, o qual é o nosso sumo sacerdote. E ele fala com muita clareza e eu achei a carta maravilhosa. É realmente a revelação do Senhor. Mas olha, vamos entrar aqui. Quero entrar no tema da minha mensagem. Hebreus 7, 1. A palavra do Senhor vai dizer assim. Este Melquisedeque era rei da cidade de Salém
e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava regressando para sua casa, depois de ter ganhado uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão, então, tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganhado na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa Rei de Justiça. O seu nome também quer dizer Rei da Paz, por causa da cidade dele, que se chamava Salém e significava paz. Melquisedeque aparece na história sem pai, sem mãe. Não existem anotações nenhuma sobre os seus antepassados. Não há menção da sua origem, ou seja, do seu começo e nem do seu fim. Sendo semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Vejam então como Melquisedeque é importante. Até mesmo Abraão, o primeiro e mais respeitado de todo o povo escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes da tribo de Levi, recebiam do povo a 10ª parte de tudo, isto é, dos seus irmãos, que embora fossem descendentes de Abraão. Embora este homem, entretanto, não pertencia à descendência de Levi, e mesmo assim recebeu a 10ª parte de Abraão, e ele abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que quem é abençoado. Amém? Olha só. Eu quero entrar aqui com vocês. O autor, ele está tentando mostrar para os judeus, lá no Antigo Testamento, lá na Bíblia dos judeus, que Cristo, a figura de Jesus Cristo já estava representada lá no Antigo Testamento. O autor aqui está tentando mostrar para eles, na Bíblia deles, para que não houvesse dúvida que Deus já havia revelado Jesus no Antigo Testamento como sumo sacerdote. Olha só, eu fico pensando, como o Senhor é bom, em todo o tempo. Eu penso muito nisso e o plano dele é muito perfeito. Tudo que o Senhor faz para mim e para você é perfeito. Por mais que não pareça, mas é. Esse plano aqui foi perfeito. Olha só, então o autor está tentando mostrar isso, quando ele compara ali a história de Melquisedeque. Então, isso quer dizer o seguinte: Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não se sabia o nascimento de quando ele nasceu, não se sabe quando ele morreu. Ele aparece apenas em Gênesis 14, no versículo 18 até o 20. Apenas 3 versículos no Antigo Testamento falam sobre Melquisedeque. E depois, muito tempo depois, ele aparece de novo em Salmos 110, versículo 4. Em apenas um versículo, Melquisedeque aparece ali. E quando ele aparece, olha a semelhança, vamos começar a juntar a semelhança que o autor está tentando falar ali para aquele povo. Vamos juntar agora a semelhança entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Quando Melquisedeque aparece em Gênesis, ele já é rei, ele já é sacerdote. Ei, Levi nem tinha nascido quando Melquisedeque aparece em Gênesis. Está dizendo o quê? Ei, ele não precisou ser ungido por homens, ele não precisou ser descendente. Eu falei aqui para vocês, prestem atenção nisso.
precisava ser descendente de Levi para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote. Ei, Melquisedeque não precisou de nada disso, era a figura de Jesus. O autor aqui está tentando deixar claro para eles, porque eles estavam querendo voltar às velhas práticas. E está falando assim, se você não quer crer nesse Jesus que eu estou crendo aqui, o autor cria. Mas se você não consegue crer, pega a sua Bíblia lá do Antigo Testamento e vai em Gênesis e vê Jesus ali na figura de Melquisedeque. Ele aparece, já é rei, já é sacerdote. Ei, isso é tremendo. E eu fui fazendo as comparações e eu fui tentando entender e eu falava, meu Deus, a história, toda a história na Bíblia tem começo e tem fim. Melquisedeque não tem começo, ele não tem fim. Ei, o nosso Deus, ele é o começo e ele é o fim. Ei, não se sabe, a Bíblia é composta por genealogia, descendente. Quando a gente chega ali em Levíticos, é até cansativo ler, porque é filho de não sei de quem, filho... Ei... Peraí, Melquisedeque quebrou todo esse padrão. E aí, o que o autor está dizendo é que Jesus também quebrou todo esse padrão. Ei, não precisava mais de ser da tribo de Levi. Não precisava mais de uma unção humana. O nosso Jesus se transformou em sumo sacerdote. Ei, a palavra do Senhor é linda. Ela é maravilhosa e está tudo conectado, Gui. O que você pregou aqui é muito real. De Gênesis a Apocalipse a gente encontra semelhança. De Gênesis a Apocalipse encontramos promessas que se fizeram lá em Gênesis, estão se cumprindo agora aqui. É só a gente amadurecer e pedir para o Senhor mostrar para nós as coisas profundas que Ele tem. A gente precisa pedir o discernimento aqui, era isso que o autor estava dizendo quando ele faz essa comparação com Melquisedeque e Cristo. Olha só, olha como é perfeito. A cidade que ele governava chamava Salém, que significava paz. Olha o rei da paz. O nome de Melquisedeque significava rei da justiça. Ei, olha a semelhança entre Melquisedeque e o nosso Jesus Cristo, o rei da paz e o rei da justiça. Ei, a palavra do Senhor é clara, estar aqui é significativo, o nome dele significa rei da justiça. A cidade que ele governava significava paz, rei da paz. E era isso que o autor estava tentando mostrar aqui para o leitor. Olha, se você não quer crer nesse Jesus que eu estou falando aqui, vai para o Antigo Testamento e você vai ver a figura de Jesus. Hoje a gente entende porque que Melquisedeque apareceu em 4 versículos só no Antigo Testamento, para que aqui em Hebreus a gente pudesse ver a semelhança entre ele e Jesus Cristo. O sumo sacerdote que agora nos deu o livre acesso. Olha só. O autor, eu achei muito interessante, Eu em casa e eu falava, meu Deus, que interpretação divina esse homem teve. Ele foi lá em Gênesis para tentar falar para um povo incrédulo, um povo que viu Jesus e estava querendo voltar à prática de sacrifícios. Ei, olha quando a gente se entrega ao Espírito Santo, quando a gente entrega a nossa vida e deixa Ele mover, a interpretação acontece, as coisas acontecem, a clareza espiritual chega na sua vida, você tem resposta, mas precisamos estar alicerçados na palavra. Se o autor não tivesse alicerçado, se ele não conhecesse a palavra, como ele ia explicar Jesus em Gênesis, ele não ia conseguir explicar. Precisamos estar aqui, igual Hebreus 5, ele fala, amadurecidos na fé, comendo pão sólido, para a gente entender as profundezas da palavra do Senhor. Então aí ele vai fazendo a comparação. Isso foi enchendo o meu coração. Quanto mais eu lia, quanto mais eu entendia, e eu falei, meu Deus do céu. Então não importa mais a descendência.
Olha só, o que o autor aqui está falando não importa mais a descendência. Nós somos gentios e a salvação também está para nós. Ei, acabou a descendência. Ei, acabou os sacrifícios de sangue, de cordeiros mortos, de entrar uma vez só por ano no Santo dos Santos. Acabou tudo isso. Ei, olha só, aí ele continua. Acabou agora, não precisa mais ser ungido por homens, porque o próprio Senhor vai ungir, porque Ele foi escolhido, Cristo foi escolhido por Deus, Ele nos deu Jesus. Não precisava mais de nada disso, olha, não precisava mais ser da tribo de Levi, e a gente entende o quê? Melquisedeque, a gente nem sabe descendência, não sabe de onde ele veio, mas nós sabemos que Jesus não é da tribo de Levi, Ele é da tribo de Judá. Ei, olha aí a semelhança. Estava tudo quebrado, era temporário, o sacrifício era temporário, acabou. O autor está falando, acabou. Não é mais assim que a gente se achega na presença do Senhor. Jesus é da tribo de Judá, então pronto. Agora os levitas não têm mais o sacerdócio está na mão de Jesus Cristo. E é o melhor sacerdote que eu e você podemos ter. Olha só, e aí... Como não se sabe como Melquisedeque morreu, se ele morreu, ele se torna uma figura eterna dentro da Bíblia. Quem é eterno? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Até tentaram matar ele, mas não conseguiram, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ei, então olha a semelhança, Melquisedeque não morre, uma figura eterna, então Jesus é a nossa figura eterna. Ninguém consegue ser maior que ele. Alguns historiadores falam que Melquisedeque podia ser um anjo, podia ser o próprio Espírito Santo encarnado, podia ser descendentes, podia ser um monte de coisa. Eu continuo com a palavra. Melquisedeque era um rei sacerdote que apareceu ali do nada para que a gente pudesse compreender aqui em Hebreus. Ele apareceu para ter um propósito. Um propósito maior, a semelhança com Cristo. Ei, a gente precisa começar a mergulhar na palavra do Senhor. Entender os propósitos, entender para que nós fomos chamados, mergulhar profundamente na palavra do Senhor, para que o Senhor possa se revelar para nós como se revelou aqui para o autor da carta aos Hebreus. Olha só, a semelhança é muito grande. Então Jesus é eterno. Olha só, Melquisedeque abençoou Abraão. Se ele abençoou Abraão, que era um patriarca, então ele é maior. E hoje Jesus nos abençoa, porque ele é maior até que Melquisedeque, porque Jesus é maior que todos. Mas a semelhança aqui que o autor está falando, quando ele fala que ele abençoou, ele está querendo dizer que ele é maior sim do que Abraão. Quem é maior na minha e na sua vida é Jesus Cristo. É o nosso sumo sacerdote. Olha só. Jesus. Então eu entendi o quê? Que Jesus simplesmente é o que ele é. Melquisedeque simplesmente apareceu. E Jesus simplesmente é o que ele é. Olha só, ele é maior de todos. Ele foi escolhido pelo Pai. Então não é um sacerdócio que vai ter defeito. Então não é uma pessoa que vai cometer erros. Porque o sacerdote, Caifás, mandou matar Jesus. Ele era sacerdote. E era isso que o autor está tentando dizer aqui, ó. Acabou esse sistema, agora vai ser ungido aquele que é eterno, aquele que não precisou ser escolhido por homens, mas o próprio Deus nos deu. Ei, e quando ele vai fazendo essa comparação, eu fui entendendo a grandeza do nosso Senhor, e como o plano foi perfeito, e como Jesus é maravilhoso. Olha só, então, ele é o Rei da paz, ele é o Rei da justiça, ele é o nosso Senhor, ele não morre, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não morre,
Nós estamos falando aqui de uma figura que na Bíblia não morreu, não se fala dele. A figura eterna que é Jesus e que tem um plano para mim e para você. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ei, Jesus é perfeito demais. Olha só. Jesus se tornou sumo sacerdote quando ele se entregou na cruz e disse: está consumado. Ele agora, quando ele se entrega na cruz e ele morre, e ele fala: está consumado. Aí começa realmente a maravilha do sumo sacerdote. Olha só. Começa aqui agora aquilo que a gente precisava, ter acesso livre ao Pai. Começa aqui agora, quando ele diz: está consumado. Olha só, agora ele é superior a qualquer um, pois ele vai ressuscitar. Descendência, genealogia, não precisa mais. Acabaram-se os rituais, acabaram-se as cerimônias, acabaram-se os segredos para entrar no Santo do Santo. Acabaram-se o sacrifício animal, o sangue, acabou tudo isso. Acabou a religiosidade. Ele agora é o maior de todos. E agora estava estabelecido o sumo sacerdote. Ei, para pensar nisso. Que ele se tornou o sumo sacerdote depois que ele morreu por mim e por você. Era um plano perfeito. Olha só. Quando ele se entregou na cruz, lá em Hebreus 9:11, fala sobre o Santo dos Santos. Quando ele se entregou na cruz, o que aconteceu? Ele próprio entrou no Santo dos Santos. Começa a imaginar isso. Uma cerimônia secreta que era uma vez no ano. Agora Jesus morre e ele próprio entra no Santo dos Santos. Olha só. Agora, o sangue que seria salpicado sobre o propiciatório era o sangue dele. E ele próprio estava salpicando esse sangue sobre o propiciatório. Ei, agora estava tudo na mão dele. Agora ele tinha o domínio. Agora ele tinha o governo do Santo do Santo. Não foi o sangue de um animal. Não foi um cordeiro. Foi o cordeiro real. Foi instituído o sumo sacerdote. Ei, o cordeiro verdadeiro, o sumo sacerdote, o maior. Agora era o sangue dele que estava sobre o propiciatório. Não era mais o sangue de um cordeiro. Não era mais um sangue que talvez não ia limpar todos os nossos pecados. Mas quando ele salpicou o seu próprio sangue, ele limpou a minha alma, a sua alma, a nossa alma. Ele limpou os nossos pecados. Ele trouxe salvação para nós. Ele trouxe vida nova. Ele trouxe uma nova aliança para mim e para você. Ei, que Jesus é esse? Que sumo sacerdote é esse? Ele é o mais perfeito de todos. Ele é o maior. Ele é o sumo sacerdote eterno. Oh, aleluias. Quando o sangue dele bate no propiciatório, tudo cai por terra. Rituais, sacrifícios, tudo isso acabou. Agora Jesus vem com uma nova aliança. Agora Jesus vem com uma nova forma de adoração. Agora Jesus vem com uma nova forma de entrar no Santo dos Santos. Ei, Jesus aniquilou tudo aquilo. Olha só. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Olha só, eu fico imaginando a cena. Quando eu vou montar uma pregação, eu tento me imaginar na cena, ali. Jesus com todo o poder e ousadia que lhe foi dado, com todo o domínio, ele entra ali. E olha só,
dentro do Santo dos Santos ficava a arca da aliança. Dentro da arca, olha o que ficava. As tábuas da aliança, que era a lei, a religião, as regras da religião. Um vaso com maná, que significava provisão, o milagre. A vara de Arão que floresceu, que significava a manifestação do chamamento de Arão, que significava o ministério, o chamado. Ei, isso ficava dentro da arca. Presta atenção, igreja. Olha esse Jesus. Isso tudo ficava dentro da arca. Sabe aonde é o propiciatório? É a tampa da arca que fechava. Então, quando Jesus jogou o teu sangue, o sangue dele em cima da tampa, ele estava falando que ele estava acima agora da lei, em cima agora de todas as coisas. Era o sangue de Jesus em cima da religiosidade. Ficava dentro da arca e o sangue dele foi jogado por cima, na tampa do propiciatório. Ei! Se isso não é uma revelação dos céus para nós aqui, nós precisamos mergulhar um pouco mais então. Ei, Jesus estava acabando com tudo que era religioso, que nos afastava dele, que nos impedia de chegar até ele. E ele não fez isso com uma chave, com um martelo, com um machado, ele fez com o sangue. O seu próprio sangue, que levou a vida humana dele. Não foi um sangue simples, não. Ele não se cortou e jogou, não. Ele precisou morrer carnalmente, uma morte horrível, para que esse sangue puro pudesse ser jogado para acabar com nossos rituais religiosos, para acabar com cerimônias secretas que não levavam a Deus. Olha só. Então, Jesus estava ali, se manifestando o seu poder e a sua glória ainda dentro do Santo dos Santos. E ele estava acima. Ei, igreja, presta atenção. Ele estava acima da lei e da religiosidade. Ele estava acima dos milagres. Ele estava acima do chamado. Ele estava acima do ministério. Ele estava acima da religião. Ele estava acima, porque essas coisas estavam dentro. E ele estava acima de tudo. Então, Jesus acima de tudo, a gente entende que a religião sem Jesus ela é inútil. Os milagres sem Jesus eles não acontecem. Sem Jesus não tem milagre. Eu sou um milagre vivo e a igreja sabe. Mas se eu não tivesse Jesus, eu não estava mais aqui. Porque sem Jesus não se alcança milagre. E era isso que Jesus estava simbolizando ali quando ele joga o seu sangue. Ministério sem Jesus não anda, não prospera. Ministério raso, sem palavra. Ministério sem Jesus alicerçado não é ministério, não prospera, não vai para frente, não flui. Lei sem Jesus não causa efeito. A lei sem Jesus ela não vale de nada, porque se valesse, as pessoas não matariam, não faria tudo que elas fazem, porque a gente não faz, porque a gente serve um Deus, o sumo sacerdote. A lei está dentro de nós, mas aí a gente ama Jesus, e Jesus está conosco, então a gente não faz aquilo que não é para fazer. Jesus, para terminar, concluir a minha mensagem,
aqui. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, não tenham dúvidas disso. E era isso que o autor estava tentando dizer a todo momento. Era isso que o autor queria que as pessoas entendessem, essa profundidade de Jesus. Olha só, Mateus 27, 50. Para a gente entender como é maravilhoso o plano de Jesus. Mateus 27, 50. Então Jesus chamou outra vez, entregou-se o Espírito e morreu. Naquele mesmo instante, a cortina que separava, aleluia, o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima a baixo. E a terra estremeceu e as rochas se partiram. E aí Jesus continua. A morte dele continua pensando na gente. Quando você vai estudar sobre isso, fala que essa cortina era uma cortina de linho mais ou menos de uns 30 centímetros. Agora eu não lembro se é 30 ou se é 60, alguém sabe? É 30 ou 60 centímetros de largura no linho puro. Era impossível, era humanamente impossível ela se rasgar de cima a baixo, sozinha. Aí, o que Jesus faz quando ele rasga o véu? Ele fala para mim e para você assim, ó, tá rasgado. Agora, eu não preciso mais de sacerdote humano, eu sou o sumo sacerdote. E eu rasguei o véu que separava você, eu e você, de não entrar na presença do Senhor. De não entrar no Santo do Santo. Jesus, com a sua morte, rasgou o véu da religiosidade. Rasgou o véu que separava eu e você. Eu não posso pular, Jesus. Estou operada. Aleluia. Você entende, Gui? Que agora não tem mais religiosidade. Você entra a hora que você quiser. Do jeito que você quiser. Da forma que você está. Você entra a qualquer momento agora no Santo dos Santos. Ei, aleluia. Senhor. O que a gente tem feito com essa presença? O que nós temos feito com todo esse sacrifício? E agora não tinha mais empecilhos. Agora não tinha mais dificuldade para falar com Deus. Agora não tinha mais dificuldade para se achegar a Deus. Você podia, porque o sumo sacerdote te deu esse direito. Ei, aleluia. Olha só. E ali, Ele estabeleceu uma nova aliança para mim e para você. Ali acabou tudo que impedia o ser humano de se achegar a Deus. Agora Jesus era o mediador. Agora Jesus era o Santo dos Santos. Agora Jesus se fez como cordeiro. Ele é o cordeiro limpo, sem mácula, sem pecado. Ei, Jesus agora era maior que todos. Jesus agora é o sumo sacerdote eterno da igreja. Agora Ele é o seu mediador. Agora você tem acesso livre ao Pai. Olha o tanto de coisa que Ele fez para que eu e você tivéssemos acesso livre. Acesso livre. E como se não bastasse, como se fosse pouco que Ele tivesse feito por mim, por você, sabe o que Ele faz? Ele fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo.
mas eu deixo aqui na terra. Eu vou sair da terra, mas eu deixo na terra com vocês o Espírito Santo. E o acesso livre ao Santo dos Santos. O acesso livre ao meu Pai. E eu sou o seu mediador. E nós temos acesso à Trindade através do sacrifício de Jesus Cristo. Vou falar. Ninguém ama a gente assim. Ninguém. O nosso filho não ama, o nosso esposo não ama, a nossa mãe não ama, a nossa tia não ama, o nosso pai não ama, os nossos amigos não amam, a igreja não ama na proporção que Jesus amou. Não ama. Nós não sacrificamos nada, Deus sacrificou o próprio filho por amor. Olha tudo que Ele fez para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos todos os dias. Para que eu e você pudesse ter uma conexão com Ele. Para que eu e você pudéssemos ser lavados e remidos. Para que eu e você pudéssemos entrar num lugar mais íntimo. O Santo dos Santos é um lugar mais íntimo com Deus. Está liberado, viu, irmãos? Está liberado esse Santo dos Santos e já tem um tempo. Está liberado esse Santo dos Santos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo seu sangue naquela cruz. Um sangue inocente, um sangue sem pecado, um sangue puro. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue sobre o propiciatório. Obrigado, Senhor, por rasgar o véu para que a tua igreja pudesse entrar no Santo do Santo todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Igreja, o Senhor Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Plano perfeito, plano maravilhoso, plano exemplar. E foi por mim, por você. Olha só, a gente precisa se arrepender todos os dias. E quanto mais eu vivo, quanto mais eu entendo a palavra do Senhor, quanto mais as coisas acontecem comigo, eu entendo que não adianta nada se eu não estiver com Ele. Se eu não entrar todo dia no Santo dos Santos, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir se eu não entrar com Ele no Santo dos Santos. Eu não vou conseguir se eu não chamar o Espírito Santo para estar comigo, eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir. Quanto mais eu vivo, quanto mais as coisas acontecem, e a igreja sabe o que acontece comigo, né, gente? Pelo amor, toda hora. Ora para a Bianca está no hospital. Ora para a Bianca vai fazer outra cirurgia. Ora para a Bianca parou de andar. Ora para a Bianca está com câncer. Esquece. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas se eu não tivesse com Ele, eu já tinha ido. Obrigada, Jesus, por me dar esse acesso livre. Obrigada mesmo, Jesus, por ser o nosso sumo sacerdote. Obrigado por fortalecer a sua igreja. Obrigado por colocar a sua igreja no eixo. E a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade do céu. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou Jesus para a terra, Ele alinhou a vontade dEle com a vontade de Deus, a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo, e o plano ficou perfeito. E o plano foi concluído 100% com sucesso. E esse plano traz a salvação para mim e para você. É debaixo desse plano que a gente tem a possibilidade de ir morar no céu. Precisamos nos arrepender todos os dias e entrar no Santo dos Santos, sem reserva, com ousadia. Senhor, eu estou aqui. É ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que está faltando às vezes é ousadia para entrar lá. Pode entrar. Já está aberto,
Ele já abriu o Santo do Santo. Não importa, tá chorando, entra. Tá precisando, entra. Tá doente, entra. Tá contente, entra. Quer adorar, entra. Independente. Quer ir para uma faculdade, entra. Quer a sua família dentro da igreja, entra. Quer o seu filho no caminho do Senhor, entra. O segredo é esse, é entrar no Santo dos Santos. Quando ele rasgou o véu, ele não rasgou por um acaso. Ele rasgou para que a gente mesmo pudesse falar com ele o que a gente está sentindo. Ele rasgou para que eu e você pudesse falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, você acha que você vai falar isso e vai ficar só por isso? Não. O Espírito Santo, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Quando você chegar no Santo do Santo desse jeito, o Espírito Santo vai pegar e vai subir ao céu e vai falar assim: olha lá, tá de joelho, tá chorando, não aguenta mais, faz lá, por favor. Senhor, lá, ele não aguenta mais. O Espírito Santo começa a imaginar na sua cabeça o Espírito Santo falando com Deus. Ele está lá no quarto dele, no Santo do Santo dele, ele não aguenta mais. E aí o Espírito Santo chora, e aí o Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis e fala assim: Senhor, cuida dela. Ela é tua, ele é teu, a igreja é tua. Não, olha lá, Senhor, intercede. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. O plano é perfeito. A gente só precisa entrar no Santo dos Santos. A gente só precisa estar lá com o nosso sumo sacerdote. Olha só, eu escolhi um louvor para a gente pensar. Pensar mesmo, igreja. É um louvor antigo, eu não sei se muita gente conhece. Mas é para a gente pensar mesmo, sabe por quê? Eu escrevi algumas coisas sobre ele aqui e eu queria ser bem metódica e ler aqui mesmo com vocês, que vocês possam entender. Para encerrar essa mensagem. Para a gente sair daqui entendendo que o nosso sumo sacerdote é nosso, é direito nosso entrar no Santo dos Santos. Se não estamos entrando, ele deve falar assim: por que não entra? Eu abri para entrar. Estou esperando. Uma vez eu vi um negócio no Instagram, um desenhinho. E estava lá assim, a mesa, Jesus, sozinho. E aí passava um reloginho. O reloginho corria. E aí falava assim: ele te esperou o dia inteiro e você não veio. Isso me marcou de uma forma. E é isso que acontece quando você não entra no Santo dos Santos. Ele está lá todo dia te esperando, ele te espera. E a gente precisa entrar no Santo dos Santos. A gente não pode errar mais. A gente não tem mais o tempo de errar, igreja. Olha só, a gente está quebrando todos os dias essa aliança. Às vezes até sem perceber. Na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, a gente tem quebrado essas alianças, a gente não tem, às vezes, colocado o Senhor. A carta aos Hebreus, ela coloca Jesus no centro. A carta aos Hebreus, ela coloca Jesus no centro de tudo mesmo. E às vezes a gente não coloca Jesus no centro de tudo mesmo na nossa vida. O louvor fala assim, é pra gente pensar, viu, irmãos? O louvor pra gente pensar mesmo. Fala assim, naquela multidão, só ele tinha cruz. Quero que a igreja reflita sobre isso. Naquela multidão, quando ele estava indo para a sua morte, para fazer tudo isso aqui que eu acabei de falar, só ele tinha cruz. Estava todo mundo acompanhando a pé, mas a cruz era só dele. Olha só. E foi a fim de perdoar o meu e o seu pecado. Essa era a intenção dele. E nós não fomos capazes de defender a dor dele, mesmo sabendo que ele fez tudo por amor. E isso, às vezes, hoje a gente também não consegue defender a dor de Jesus. Porque a gente está tão ocupado com as coisas, tem consumido tanta gente, tudo o que acontece. E às vezes a gente não consegue nem mais sentir a dor de Jesus. A gente nem pensa no sacrifício dele.
E aí uma coisa que eu choro toda vez que chega nessa parte do louvor. Ela fala assim: eu vejo o seu olhar na minha direção. Não consigo não chorar. Não consigo. Imagina então Jesus na cruz olhando para você agora e falando assim: daqui a pouco eu vou abrir o Santo dos Santos, viu? Daqui a pouco eu vou me tornar o sumo sacerdote. Imagina Jesus olhando para você naquela cruz e falando assim: daqui a pouco você vai estar comigo. E daqui a pouco você não entra no Santo dos Santos. E daqui a pouco você não se importa mais. Eu lembro de quando o médico falou para mim que o meu nódulo era um câncer. Eu estava sozinha, lá em Varginha. E eu desci do prédio, chorando, mas chorando. E falei: Senhor. E eu desci, fui ligar para o Charleston, e eu só chorava. E eu estava no meio da rua, irmãos. No meio da rua. E aí eu chorava, o Charles, calma. O Charles, lá em Campinas, né? E ele assim: não, eu vou pegar o carro, eu vou ir, calma, eu vou respirar, eu vou entender, vamos fazer o que tem que fazer, né? Ele falou que provavelmente era um câncer, mas não tinha exame, não tinha nada. Aí, eu encostei no canto assim, ó, do prédio, chorei, desliguei o telefone, chorei. Mas eu não chorei, eu não questionei o Senhor, eu chorei porque assim, a minha doença, eu sei que o meu corpo vai começar a falhar, né? Uma doença degenerativa. Então, quando acontece, eu choro porque eu sei que meu corpo está falhando, né? E o câncer ali era um sinal disso. E, de repente, tinha um moço num carro e me chamou e falou para mim assim: eu não lembro dele, irmão, mas eu lembro do olhar dele. Por isso que eu me emociono quando eu falo do olhar do Senhor, porque eu senti que o Senhor estava olhando para mim ali naquele momento. E ele falou para mim assim: você quer um papel? E eu falei para ele: quero. Ele pegou um papel higiênico, rolou e falou para mim assim: vai dar tudo certo. Não desespera assim, não. Eu não lembro do moço não, gente, mas o olhar, um olho azul. Às vezes nem era azul, né? Às vezes eu que enxerguei azul, né? Mas um olho azul. E o olhar daquele moço me acalmou. Entende como é o olhar do Senhor? Entende que Ele está em qualquer lugar. Entende que esse olhar de Jesus, Ele vem para você na hora que você precisa. Eu estava sozinha lá. E eu ainda tenho que esperar um tempão, porque eu fui no carro da prefeitura. Fiquei a tarde inteira lá. O olhar daquele moço. Até hoje eu oro e agradeço, Senhor, pela vida dele. O olhar dele me acalmou. Eu me recompus. E falei: Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez, eu estou nas tuas mãos. Ele é meu sumo sacerdote. O que ele fizer, pastor, ele vai fazer. E está tudo bem. Então o louvor fala desse olhar. Eu vejo o seu olhar na minha direção. Olha só. Aí o louvor vai falar assim, ó: eu não quero errar outra vez. Apesar dos meus erros, que a gente possa entender que a gente não pode ficar errando do jeito que a gente está. Nesse ciclo vicioso de que erra, levanta e erra de novo e erra de novo. O louvor fala: eu não quero errar outra vez. Olha, os meus pecados Ele deixou lá na cruz, onde ressuscitou o meu Jesus. Olha só. Nós não podemos mais ficar quebrando alianças com o Senhor. Não é tempo mais, tá? Se Jesus não voltar para nós individualmente, Ele vai voltar. Eu creio na volta de Jesus, Ele vai voltar. Não é tempo mais. Não dá tempo, não pode ficar errando mais. O louvor fala: eu não quero errar outra vez. Nós não podemos errar de novo. Olha só. E outra coisa na canção que me toca, que ele fala, a música fala assim: Jerusalém te machucou, mas eu também já te neguei.
Quantas vezes a gente tem ferido o nosso Senhor? A gente fere Ele sim, viu, irmãos? Quando a gente não entra no Santo dos Santos, quando a gente não confia, a gente precisa confiar. Quando a gente questiona, Senhor, mas de novo? A gente fere Ele porque o plano dele é perfeito. A gente precisa parar de errar mesmo. A gente não pode ficar mais ferindo Jesus, não. Porque Jerusalém também feriu e a gente tem que ser diferente, porque Jerusalém feriu, mas aí depois que ele morreu, ele se tornou sumo sacerdote. Não dá mais para ficar ferindo Jesus. Não dá mais, não tem tempo mais para isso. Agora ele é puro, ele é santo, ele só pensa assim que ninguém vai te amar do jeito que ele te amou. Aí às vezes a gente consegue parar de ferir, de se ausentar da presença dele. Olha só. E aí fala assim, ó. E às vezes eu finjo ter ele em mim. A Mayara pregou sobre isso quarta-feira, ela falou isso. Às vezes, a gente só finge ter Jesus. Porque lá no Santo do Santo ele está sozinho. Às vezes, não é todos, né? A gente sabe que não, mas eu falo por mim mesmo. Depois dessa última cirurgia agora, eu fiquei a primeira semana e a segunda semana só deitada, sem fazer nada. Fazia o serviço de casa que eu não podia fazer, isso eu não podia fazer e eu estava fazendo, mas com o Senhor eu não estava entrando no Santo dos Santos porque eu estava muito cansada. Estou falando de mim, não estou falando da igreja. Estava cansada, com dor de novo. Eu fiquei com 12 horas de dor, gente. Mas depois fazer uma cirurgia que ia doer também. Entendeu? Difícil, Mário. Entendeu? Difícil. E aí, gente, meu apêndice chegou a biópsia. O meu apêndice era um apêndice grave. Não era um apêndice normal, não, hein? Eu falei, gente, não podia ser só apendicite? Não, da Bianca, não. Era uma forma de apendicite mais grave. Eu falei, misericórdia. Então, eu fiquei desanimada, prostrada naquele sofá. E eu entendi, viu, irmãos, nessa palavra, que eu feri o Senhor nessas 2 semanas que eu não entrei no Santo do Santo. Sabe por quê? Porque eu estava ali, de novo, né, operada, de novo com dor, mas ele fez, eu não morri, eu estava ali, e mesmo se eu tivesse morrido, eu estava com ele. Então é só plano de lucro. Então o que eu estou pensando da vida de não entrar no Santo do Santo? Mas a palavra me bateu muito. Quem que você está pensando que você é para não entrar no Santo dos Santos? Só porque você está com um cortinho na barriga aí? Levanta, levanta, levanta. Eu estou no Santo dos Santos sozinho. Ele falou comigo, levanta desse sofá. Desliga essa televisão e vem entrar no Santo dos Santos. Não pode ajoelhar? Senta e fala comigo que eu te escuto do mesmo jeito. Não consegue? Chama o Espírito Santo. Ele está aí do seu lado, você está ignorando ele. É assim que Deus falou comigo. Olha só, eu entendi que eu estava ferindo ele. A gente não pode mais, não. As nossas circunstâncias não pode impedir a gente de chegar nele, não. Tá ruim, tá costurado, tá ruim, tá... Vai lá. É lá que tem alívio. É lá que tem reforço. É lá que tem tudo. É lá que tem tudo. E aí a gente entende e a gente se fortalece, irmãos. Olha só. Aí eu levantei do sofá. Levantei mesmo, com ousadia. Ousadia foi o que eu fiz. Eu levantei e entrei no Santo dos Santos e falei, agora acabou. Acabou o meu desânimo. Porque o Senhor tem me dado vitória nas minhas lutas. Acabou o meu desânimo. Senhor, eu determinei e acabou o meu desânimo. Sabe o que aconteceu? Fui no médico, meu coração não está ruim. E aí? Mas eu determinei. E eu pedi tanto pro Senhor, eu vou ter que colocar aquele holter. Eu falei assim, Senhor, não deixa eu pôr na cesta, não, porque eu vou pregar, aí quando vê tem que ficar parada lá. Entendeu? Mas eu não estou falando de mim, não, é para fortalecer mesmo a igreja, entendeu? Só que eu determinei na hora que eu levantei daquele sofá, acabou o meu desânimo. Então eu não posso ficar desanimado porque meu coração está meio fraquinho, coitado. Né? Mas é assim. Entendeu? A medicina está aí, eu vou tratar, vou tomar remédio. Em nome de Jesus eu vou continuar aqui com vocês falando dele até quando ele quiser. Até quando ele me der forças para estar aqui.
eu vou estar aqui, sabe por quê? Eu determinei para o meu sumo sacerdote, quando eu levantei daquele sofá, eu vou entrar no Santo do Santo e essa angústia, esse desânimo, essa sensação de morte, o Senhor vai tirar do meu coração, da minha mente, do meu físico, do meu espiritual. E eu voltei e Deus me deu a palavra de Melquisedeque. Olha só, é se posicionar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Sabe por quê? Tudo com Jesus é lucro. Agora, sem Jesus é prejuízo. Então, a gente precisa entender. Acabou minha água, acabou minha pregação. A gente precisa entender mesmo o sacrifício de Jesus. E ser fiel. Fidelidade, a nossa fidelidade vai nos levar para o céu. A nossa fé, o nosso arrependimento vai nos fazer entrar pelos portões celestiais. Independente da situação, independente de como, mas a gente precisa permanecer firme. Amém? E aí o louvor fala assim também, e outra chance recebeu Jerusalém. Ei, nessa noite Jesus está nos dando outra chance. Mais uma. A cada dia que a gente acorda, Ele fala, toma mais uma chance. A cada dia que a gente levanta, Ele fala, toma mais uma chance. Mas nessa noite, Ele está dando mais uma chance para a gente entrar no Santo dos Santos. Mais uma chance, não perca essa chance de entrar no Santo dos Santos. Ali é o melhor lugar para se estar. É ali que tem consolo, viu, pastora? É ali que tem alívio. Não tem o que a gente fale, não tem... Quando eu falei para a Maiara assim, falei, gata, meu coração deu problema. Ela falou assim, eu não tenho nem o que falar mais para você. Eu falei, eu também não, só falei para você que deu problema. Entendeu? É assim. Entendeu? O Santo dos Santos, a gente consegue alívio. Não sai do Santo dos Santos, não, irmãos. Sabe porque a vida é muito curta. Sei lá, às vezes você vai ficar igual o sacerdote. O dia que você for querer entrar no Santo dos Santos, você vai morrer. E aí, nem falou com ele, morreu. Pensou? E aí não tem nem sininho para tocar. Ninguém vai saber que você morreu porque você estava na presença de Deus. Olha, não, entra todo dia. Você acostumar com a presença. Né? Que a gente possa sair daqui entendendo mesmo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que a gente precisa entrar na presença dele todo dia. Todo dia, não deixar ele ficar esperando. Amém? E o tempo é agora, nós temos que mudar. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Fabinho vai colocar o louvor para nós. Eu peço que a igreja escute com o coração, entenda a imensidão desse louvor, o sacrifício dele. A gente não pode ficar errando mais. Amém? Glória a Deus.